Olá pessoal, eu sou a Alexandra e ajudo consultores imobiliários a obterem mais leads qualificados com anúncios eu sou especialista em Meta Ads, ou seja, anúncios de Facebook e Instagram, campanhas de anúncio. E ontem, né, a minha especialidade é fazer anúncios, óbvio que eu também faço anúncios para publicitar o meu trabalho. E eu coloco sempre no formulário, lá, quer fazer uma pergunta, quer para o consultor, né, se tiver alguma dúvida, deixa lá a pergunta e depois eu entro em contato e respondo. Mas ontem eu recebi duas perguntas muito parecidas, que no fundo querem dizer o mesmo, e resolvi gravar esse vídeo, né, que pode ajudar outros consultores imobiliários a esclarecer, né, essas dúvidas, que pelo jeito não, se a gente pensar, né, a principal dúvida e a principal dor e o principal desejo, né, dos consultores imobiliários ou dos corretores imobiliários do Brasil, né, e consultores imobiliários aqui em Portugal, é como conseguir leads qualificados. Essa foi uma das perguntas. E a outra foi como transformar leads em negócios efetivos. Basicamente, essas duas perguntas são a mesma coisa, né, querem dizer a mesma coisa. E para a gente conseguir leads qualificados e para que esses leads, né, se transformem, se concretizem em vendas, em negócios efetivos, seja lá um trespasse de uma clínica, ou um trespasse de um lar de idosos, ou um apartamento, uma penthouse, uma moradia isolada, uma moradia em banda, seja lá o que for, ou uma moradia de alto padrão, de luxo. Qual é a principal coisa que a gente tem que pensar ao fazer um anúncio? E isso começa muito antes, começa na angariação. O anúncio tem que estar, o imóvel tem que estar em exclusividade. Eu falo sempre para os consultores, se não estiver em exclusividade, eu até perco, né, de fazer o anúncio, mas eu digo sempre, não façam. Porque você vai fazer um anúncio, vai chamar atenção para aquele imóvel, e depois aquele imóvel está em todos os portais imobiliários com sei lá quantos outros consultores, e essa pessoa, basta uma rápida pesquisa, vai encontrar com outras pessoas, e depois, se calhar, acaba comprando com outro e viu o imóvel no seu anúncio. Gasta dinheiro à toa e não tem resultados, né? E também estar assim com muitos consultores em muitos portais imobiliários, com várias fotos diferentes e tudo mais que a gente já está cansado de saber, eu acho que queima um pouco, né, o imóvel no mercado. Acho não, tenho certeza, mas há pessoas que insistem muitas vezes em fazer assim, como eu já disse. Basicamente a pessoa gasta dinheiro e no fim me diz para parar o anúncio porque o imóvel foi vendido, mas não por ela, por outra pessoa. Então o imóvel estar em exclusividade, o imóvel está com o preço justo para a zona. Se o imóvel for mal avaliado, ou o cliente tiver aquela teimosia que o imóvel dele é especial e que vale mais que os outros, né? Às vezes os outros já estão restaurados, ou tem varanda e o dele não tem, e o dele é mais antigo, está mal decorado, ou tem problemas, né? Seja lá o que for que possa criar uma objeção, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem um imóvel que está acima do mercado, ninguém vai comprar um imóvel como se tivesse a comprar um par de sapatilhas, né? A pessoa, para comprar um imóvel, obviamente, que vai comparar. E vai fazer uma pesquisa nos portais imobiliários e até com outros consultores, vai ver quem vê o seu anúncio, obviamente verá de outros consultores. E se esse imóvel não for uma oferta dentro da realidade, não tiver alinhado o que o imóvel é com o valor que ele vale realmente, se ele estiver muito acima do valor que ele realmente vale, obviamente que a pessoa vai visitar, pode até ir visitar esse imóvel, ou se a pessoa não perceber lá, por isso que eu gosto de colocar o preço sempre no anúncio, se a pessoa não perceber o preço no anúncio, ela vai apenas perguntar o valor, e se o valor ela considerar que está caro, ela vai dizer que está caro e não vai marcar nem a visita, né? Entretanto, se a pessoa vê lá o valor, e mesmo assim considerar que está adequado para ela, está dentro do orçamento dela, né? E agendar a visita, o que acontece? Esse imóvel tem que estar, o anúncio tem que estar a mostrar a realidade. Portanto, se o imóvel... Por exemplo, já teve um caso de uma cliente que me pediu para fazer uma modificação, né? O imóvel é muito antigo e precisa ser totalmente restaurado. E ela me pediu para fazer aquelas imagens de home staging, ou seja, criar ali uma imagem maravilhosa do imóvel já restaurado. E depois eu segui as imagens do imóvel como está, mesmo assim. Quando a pessoa vai visitar o imóvel está lá a dizer que ele não está mentindo, está dizendo que precisa ser restaurado. Só que a pessoa vê aquela imagem, né, do imóvel, logo assim de cara, ai que lindo, e depois pronto, restaurar o imóvel vai ficar assim, obviamente, mas já cria uma realidade na cabeça da pessoa que vai criar uma expectativa que quando a pessoa for visitar esse imóvel, né, agendar a visita e for ver a realidade, vai se decepcionar. E o que acontece? Se você cria uma imagem na cabeça do cliente que aquilo é uma coisa maravilhosa e depois chega lá, a decepção for muito grande, obviamente que esse cliente não vai comprar. Então, fazer essas modificações, né, para mostrar o imóvel como ele ficaria depois, né, de uma reforma, eu acho que eu prefiro, como eu já fiz, teve um imóvel recente agora que eu fiz, que
ele não precisa ser restaurado, não está assim praticamente em ruínas, como esse outro que eu dei o exemplo, mas tinha uma decoração muito ruim, muito cheio de coisas e realmente passava uma má impressão. Então, o que eu fiz coloquei a foto, né, e pedi para a inteligência artificial apenas tirar os móveis, a decoração e deixar o imóvel vazio, a sala vazia, né, e aí coloquei a foto desse cômodo vazio e depois a foto real. Por quê? Porque a pessoa tem uma imagem real. É muito melhor você fazer um anúncio que você crie uma expectativa real e a pessoa, ao visitar o imóvel, tenha uma impressão melhor do que ela esperava, ela se surpreenda pela positiva, do que você fazer um anúncio muito cheio de coisas, né, e iludir omitir coisas graves, né, na esperança que ao visitar a pessoa vai se apaixonar e vai desconsiderar essas coisas. Não vai, gente, não vai. Então, mais vale você fazer um anúncio da realidade, mostrar o preço, porque aí sim você vai qualificar os clientes que realmente estiverem interessados naquele imóvel. Agora, se você não colocar o preço no anúncio, vai te chover gente a perguntar o preço, obviamente, e não é isso que os consultores precisam, não precisa de curiosos, né? Você precisa de clientes realmente com capacidade, né, para comprar aquele imóvel, capacidade financeira e interesse real. E se criar um imóvel que cria uma ilusão, que aquele imóvel é muito melhor do que ele realmente é, mesmo que a pessoa, que o lead seja qualificado, né? Porque muitas vezes o lead é qualificado, o lead tem dinheiro, o lead está interessado em algo parecido com aquilo, só que quando ele chega no imóvel e vê que aquele imóvel não corresponde à expectativa que o anúncio criou, obviamente que ele não vai comprar. Então, antes de conseguir o cliente qualificado, você tem que qualificar o imóvel. Se tens um imóvel acima do preço de mercado, se não está em exclusividade, se faz um anúncio a criar uma imagem muito melhor do que a realidade na cabeça do cliente, pode esquecer que ou só tendo mesmo muita sorte e a pessoa querendo muito, se for porque ela quer ali naquela localidade, às vezes pode acontecer uma exceção, mas não, na maior parte das vezes isso vai fazer com que a pessoa, ao visitar o imóvel, veja que a realidade, né, se decepcione, não está aquela imagem que ela criou na cabeça dela quando ela vê a realidade. Se tiver bolor nas paredes, se tiver, sei lá, o preço for muito elevado e precisar de muita obra para aquilo ficar habitável. Às vezes também é dentro de Lisboa, né? Pronto, é uma localidade excelente, mas para fazer a restauração é complicado, pode ter locais que para tirar um entulho, para fazer a própria obra em si seja mais complicado. A gente tem que pensar em várias coisas. E assim, os consultores têm que começar. Às vezes mais vale ter menos imóveis angariados, mas ter imóveis bons, que vão ser, não digo fáceis, né, de vender, mas que vão ser uma coisa dentro da realidade e dentro do preço de mercado, do que você ter um montão de imóveis que vai te fazer gastar dinheiro em deslocações, em anúncios, em destaques, em tudo. E principalmente vai te fazer perder tempo, né, em gasóleo, e vai te fazer perder tempo, e no fim, se não tiver exclusivo, o outro vai vender, e mesmo que esteja exclusivo, se tiver acima do preço de mercado, vai te fazer gastar dinheiro por meses, e no fim não vai vender, porque o imóvel em si promete uma coisa, e quando a pessoa visita, é outra completamente diferente. Então, é isso. Antes de conseguir compradores qualificados, e eu muitas vezes vi que os leads eram qualificados, o que não era qualificado era realmente o imóvel. Então, tenham atenção, né? A gente fazer um anúncio dentro da realidade e criar uma expectativa na cabeça do cliente, uma imagem na cabeça do cliente, vamos dizer, de 70%, e esse cliente, ao visitar o imóvel, se surpreender positivamente, a chance de conseguir fechar a venda é muito maior do que criar uma expectativa de 100 e ao chegar lá no imóvel a pessoa ter uma realidade de 50, né? Pronto, se decepcionar completamente e ter ali dezenas de objeções, né, em relação àquele imóvel. Portanto, eu acho que basicamente é isso, não é só clientes qualificados. Para você conseguir vender, você tem que ter produto, né, qualificado. Casas para espaço, seja lá qual o seu nicho, né, imóveis de luxo, seja lá o que for, mas tem que estar alinhado, a oferta, o anúncio tem que estar alinhado com o mercado e com a realidade do próprio imóvel. Não façam anúncios a prometer coisas muito maravilhosas se ao visitar o imóvel o cliente vai ter uma decepção muito grande, porque realmente aí não vende. Não é o cliente que não é qualificado, é o imóvel que não é qualificado.